coisa. Direitinho, fala bonitinho. Boa noite. Boa noite à mesa toda, cumprimento a mesa toda. É difícil, né? Eu não sei falar de improviso, né? O que eu queria dizer? O Instituto Histórico está aí completando 100 anos. Atinou, veio, está sendo levado, nós estamos indo, preservando a história e a cultura do Espírito Santo. Publicamos, divulgamos e esperamos continuar aí mais 100, 200, né? Com a ajuda de todos. Preservar a história desse, como dizia Luiz Derenze, desse pequeno, grande Estado, né? Que, quer queira, quer não, é um grande Estado. Muito obrigado. Convidamos também para fazer uso da palavra o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, senhor Getúlio Marcos Pereira. Boa noite, eu pedi permissão ao presidente da sessão, nosso querido vereador João Rangel, para falar sentado. Não é uma desconsideração, é porque eu fiz aqui algumas notas para evitar, ao falar de improviso, devagar muito. Eu tenho algumas coisas a falar, eu serei rápido. Geralmente, quando a pessoa fala sentada, a assistência já se assusta, achando que vai emocionar, mas eu prometo ser rápido. Como disse aqui o nosso vereador, eu pensei que ele fosse falar tudo que eu tinha para dizer. Vila Velha é o berço da colonização do Espírito Santo. Tudo que hoje é o Espírito Santo teve início aqui, particularmente, vereador, neste sítio histórico em que nos encontramos. Mas toda essa saga da transformação do Espírito Santo no que ele é hoje teve de ser registrada e armazenada ao longo dos tempos, para que hoje em dia nós pudéssemos ter informações a respeito dos fatos, dos acontecimentos, dos feitos que deram origem ao que hoje nós chamamos de nossa terra, com todos os sentidos que essa expressão carrega. Mas essa atividade de registrar, que é própria de cronistas, eu uso a expressão em sentido lato, de pouco serviria não fosse a atividade de quanto se dedicaram ao longo dos tempos a armazenar e conservar os registros, de levantá-los, estudando-os e analisando-os, dando a eles um sentido prático e assim fazer audível para nós a voz de quantos nos antecederam. Tive a oportunidade de refletir um pouco sobre esse assunto, o texto que o jornal A Gazeta publicou no dia 18 de junho, graças à intercessão do nosso querido Manuel Ué, que é o promotor literário das atividades todas. Eu pretendi pôr em relevo a importância do trabalho de quanto se dedica à atividade de preservação da memória, muito bem abordada aqui pelo nosso municipal. Sejam essas pessoas que se dedicam, sejam eles profissionais ou diletantes. Isso porque, sejam eles profissionais da área ou diletantes, a todos move uma abnegação, um interesse em servir a sua terra, que considero ser própria de pessoas dotadas de grande dose de generosidade. O interesse pela conservação, senhoras e senhores, é generoso, porque vem da noção de que outros, além de nós, têm o direito de ter contato com a informação, com os registros dos fatos, dos acontecimentos e dos feitos. Assim como a nós é possível agora, porque alguém antes de nós, pessoas ou instituições, tiveram o cuidado de preservar esses registros e nos legar essa informação. Esse trabalho é frutuoso, porque é também através da memória preservada que alguém, indivíduos ou sociedades, podem compreender sua maneira de estar no mundo e assim desenvolver e cultivar sua identidade individual e de grupo. É frutuoso porque a memória armazenada nos revela como tratar os problemas que tinham aqueles que vieram antes de nós. Toda a experiência acumulada, assim concluí eu no texto, pode ser usada em nosso favor de nós que vivemos e trabalhamos hoje em dia. É bom constatar que essa consciência vem aumentando ultimamente, que mais e mais pessoas vejam o sentido de armazenar informação através de registros
e através de objetos. Não de outra maneira, os institutos históricos e geográficos formam seus acervos e passam a conservá-los para o fim de os tornar acessível a todos. Porque essa é a função que se atribui aos institutos históricos e geográficos, meu caro presidente municipal. Casas de cultura integradas por pessoas que têm consciência da necessidade da preservação dos registros históricos, da memória, das tradições, pessoas que se ocupam desses assuntos de maneira desinteressada, porque entendem que devem legar às futuras gerações aquilo que a elas foi legado pelas gerações anteriores. Seguindo um modelo exitoso a nível nacional, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo constituía-se em 1916 justamente com esse propósito, que era o meio prático pelo qual seus mentores alcançariam legitimação perante a sociedade, inserção no quadro político nacional, etc., outros objetivos subjacentes apontados pelos pesquisadores, materialistas, históricos, que não vem ao caso aqui aprofundar. O que vem ao caso aqui registrar é que a ideia inicial de Carlos Xavier Paes Barreto, advogado pernambucano que se transferiu para o Espírito Santo, onde viria a desenvolver sua vida profissional, a essa ideia inicial aderiram as pessoas de Arquimimo Martins de Matos e Antônio Francisco de Ataíde. Antônio Francisco de Ataíde, engenheiro, secretário de Estado, tem grande importância para o município de Vila Velha, meu caro vereador, de que foi prefeito, cuidando da sua urbanização e hoje dando nome a logradouros dessa cidade, na rua de frente a Antônio Ataíde. Foi ele o primeiro presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, dirigindo os trabalhosos arranjos iniciais para dar uma primeira organização à nossa casa. Foi ele quem, intercedendo junto ao governo do Estado, dotou o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo de sua sede própria, em 1925, por concessão do governador Florentino Abreu. Tão importante foi para a Casa do Espírito Santo, Antônio Francisco Ataíde, que a presidiu ainda uma segunda vez, ajudando a consolidar a ideia já à altura vitoriosa e a desenvolvê-la, e a colocar a instituição no rumo que a fez perdurar e chegar aos nossos dias. Esse apreço votado pelo presidente Antônio Ataíde à Casa do Espírito Santo é externado, eu vejo externado aqui nesta noite, 100 anos depois, pela cidade que ele também presidiu, a mais histórica localidade do Espírito Santo. Sentimos honrados pela homenagem prestada por essa Casa do Povo de Vila Velha, pelo que de simbólico isto representa. Vila Velha abriga duas respeitáveis casas de cultura, a atuante Academia de Letras, eu tenho a honra e o prazer de pertencer, e o atuante Instituto Histórico e Geográfico Casa da Memória do Vila Velha. Este último, organizado inicialmente como Casa da Memória, recentemente assumiu a forma que hoje detém, o que coincidiu com um período de grande atividade de seus membros. Já são inúmeras as realizações do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, que o mantém no posto de mais atuante núcleo municipal do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, mas com toda a autonomia administrativa e de funcionamento, conforme desde o início deixamos bem claro aos nossos queridos membros confrades. Eu também componho essa casa. Também por este motivo, senhores, nós nos sentimos felizes, porque a localidade mais histórica do Espírito Santo é sede do mais atuante Instituto Histórico e Geográfico Municipal do nosso Estado. E sentimos felizes porque essa ideia, que vem de 1838, com a instalação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, chegou aqui a Vila Velha por inspiração do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Em nome, então, da Casa do Espírito Santo, que eu represento nessa solenidade, eu quero agradecer ao vereador Joel Rangel, um homem sensível à cultura, um apreciador e fomentador da cultura, participativo, amigo das instituições culturais. Eu quero agradecer ao vereador a proposição desta sessão solene e aos seus pais por terem aprovado a realização da sessão solene. Como tive a oportunidade de dizer mais de uma vez nessa quadra festiva que estamos atravessando, é bom que nós, de uma maneira geral, as casas de cultura, mereçamos o reconhecimento do poder público, sendo reconhecidos na pessoa do nosso vereador, porque, na verdade, o que fazemos é a prestação de um serviço que, não sendo público, é um serviço destinado ao público.
Mais uma vez, então, eu quero agradecer a todos, em especial ao proponente da sessão. Quero parabenizar aos meus consórcios no Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, me regozijar com os meus consórcios, por nós estarmos tendo a satisfação de vivenciar uma passagem tão significativa para a nossa casa, como é o nosso centenário. E como tenho encerrado sempre as minhas alocuções, vida longa ao Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Quero mais uma vez agradecer, parabenizar o trabalho que vocês realizam, um trabalho sério, dedicado, muito comprometido com a história, com a memória. Aqui outros ex-presidentes que também nos honram com sua presença, como Leonardo Jardim, que é subsecretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Vila Velha, foi subsecretário de Cultura aqui do nosso município, ex-presidente do Instituto, que muito nos honra com sua presença, Dr. Loureiro, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade, mais uma vez, Clério, com todos os integrantes aqui do nosso grupo de valores capixabas. Agradecer toda a minha equipe que ajudou a organizar essa cerimônia simples, singela, mas carregada de um respeito profundo que nós temos e que Vila Velha deve registrar. Por isso nós fizemos questão de celebrar com vocês também essa data. Vila Velha daqui a 19 anos comemora 500 anos. Quer dizer, nós temos que preparar esses próximos 19 anos para uma grande festa, porque o Espírito Santo vai comemorar 500 anos. Quer dizer, esses 500 anos são guardados nesses 100 anos de história do Instituto. O Instituto, ao longo desses 100 anos, guarda esses 500 anos que nós vamos celebrar. Então,